Ok? Bom dia. Bom dia, irmãos, tudo bem? Que bom. Muito bom o serviço com a música, né? Obrigado. Então. E quando o David orava, eu me lembrei do texto de Jeremias 9, que fala assim: é a falsidade e não a verdade que prevalece nessa terra. O profeta já havia dito, né, que não é a verdade que é o meio condutor das coisas que acontecem na terra, mas é a mentira, é a falsidade. E esse será um dos temas que nós vamos tentar conversar hoje. E queria convidar os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 1. Livro de Lucas, capítulo 1. Está a partir do versículo 57. Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 57, diz assim: ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Mas sua mãe tomou a palavra e disse: não, ele será chamado João. Disseram-lhe: você não tem nenhum parente com esse nome. Então fizeram sinais ao pai do menino para saber como queria que a criança se chamasse. Ele pediu uma tabuinha e, para admiração de todos, escreveu: o nome dele é João. Imediatamente sua boca se abriu e sua língua se soltou e ele começou a falar louvando a Deus. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor e por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre essas coisas. Todos que ouviam falar disso perguntavam: o que vai ser esse menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. Quando David estava falando, ele fez essa pergunta sobre o futuro, né? Ele leu um texto e era justamente a indagação que as pessoas tinham acerca de João Batista. O que vai ser desse menino? O que vai ser do futuro desse menino? Por que existia essa interrogação? Era comum na época os filhos eles seguirem a carreira de seus pais, a profissão, o serviço de seus pais. E em decorrência disso, eles recebiam até mesmo o nome dos seus pais. A história de João Batista e do anúncio do nascimento dele já é uma evidência de que alguma coisa diferente estava acontecendo no mundo da época. Então o anjo aparece para Zacarias enquanto ele fazia o serviço no templo, porque Zacarias era sacerdote. E um anjo aparece para Zacarias e anuncia que ele teria um filho, da sua esposa, Isabel. Isabel era estéril. E Deus cumpre aquela promessa na vida dele. E o anjo diz para ele que o nome da criança seria João. E não é João Batista. João é o Batista, né? No sentido de que ele era a função ministerial dele, digamos assim, era batizar, e por isso João Batista. E quando ele recebe esse nome, as pessoas que estavam ao redor, participando daquela celebração de consagração da criança, da circuncisão do menino, quando foram saber do nome dele, ficaram perguntando: mas por que João? Porque João não está na linhagem de Zacarias. Então, aquele momento em que eles definiram o nome de João, a pergunta é: o que vai ser desse menino? Porque ele não faz parte da linhagem sacerdotal de Zacarias. A partir daquele momento, a Bíblia vai descrever a atuação ministerial de João Batista. João Batista viveu no deserto. E, só um parênteses, quando João Batista vai morar no deserto, não quer dizer que ele morava sozinho em cavernas, não era uma ação individual.
mas ele estava rompendo com todo aquele sistema religioso da época. Ele estava rompendo com toda uma classe sacerdotal da época. E por isso ele vai para o deserto. Mas sobre João Batista tinha uma palavra. A palavra de Isaías, capítulo 40, que diz: uma voz que clama no deserto: prepare o caminho do Senhor. Esta palavra estava sobre João Batista. Então João Batista vai para o deserto, ele passa um longo tempo no deserto. E como eu disse, os historiadores costumam nos dão indícios de que João ele se juntou a um grupo de estudiosos, a um grupo judaico na época, que permanecia, que tinha seus estudos e tinha a sua consagração em regiões mais áridas e regiões desérticas. Então, o que João Batista ficou fazendo no deserto? Ele ficou desenvolvendo uma palavra. Ficou desenvolvendo uma palavra que havia sido pronunciada desde o seu nascimento. E uma palavra que não tinha a ver com o mundo da época. E como nós lemos, o mundo, a falsidade é o que impera na terra e não a verdade. Então já existia uma atuação do Espírito em que algo estava sendo formado fora de um contexto cultural da época, fora de um contexto religioso da época. A palavra estava se desenvolvendo no deserto. A palavra de Deus para a época estava se desenvolvendo em lugares onde não haviam estruturas, onde não haviam preceitos, conceitos estabelecidos. O que o sacerdócio da época tinha já era comum, ou já era de fácil controle para eles utilizarem no serviço da época. Só que existia uma palavra, existia alguém com uma palavra crescendo fora dessas estruturas. E esse era o João Batista, que vinha de uma família sacerdotal, mas não pertencia a essa família sacerdotal. Ele pertencia a uma palavra. Existia uma palavra desenvolvendo João. E a mensagem de João é uma mensagem de arrependimento. E quando a gente vai no texto grego, a gente vai pesquisar sobre arrependimento, que é a palavra metanoia, e ela não significa tanto um arrependimento no sentido de eu lamentar o que eu fiz. Mas o arrependimento, na língua original, ele fala sobre uma mudança de mente. É uma mudança na maneira de pensar. É uma mudança é uma mudança na maneira de se comportar. É uma mudança de conceito, é uma mudança de ver a realidade de uma outra maneira. Isso era o que estava impelindo João Batista. E é muito interessante que a maior parte da vida de João Batista ele passa no deserto. E a menor parte da vida dele ele passa cumprindo o que ele foi chamado para fazer. A maior parte da vida de Jesus não é relatada nas Escrituras. Mas a menor parte da vida de Jesus é relatada nas Escrituras. Porque o cumprimento de uma palavra, ele diz muito mais, o desenvolvimento de uma palavra diz muito mais do que a aplicação dessa palavra, o cumprimento dessa palavra. Então existia um desenvolver. E um ponto que é muito interessante, que João Batista ele vem cumprindo palavras que haviam sido ditas por Isaías, Malaquias. Então ele é uma voz profética para a sua época. Uma voz profética, ela não se movimenta baseada nas circunstâncias da realidade. Ela não se baseia no que os olhos podem ver. Ela não se baseia no que o mundo diz. Ela não se baseia no número de pessoas. Ela não tem compromisso com o estereótipo. Ela tem um compromisso com o cumprimento, com uma verdade. Uma coisa que é interessante em Mateus, deixa eu ver se é Mateus. Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, no versículo 1, diz assim: naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Eles diziam: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor,
façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. E a ele vinha gente de toda Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região ao redor do Jordão, confessando seus pecados. Eram batizados por ele no Rio Jordão. É interessante que a Bíblia cita as roupas que João Batista utilizava. E Jesus, em outro lugar, ele diz assim: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou vocês foram ver homens portando roupas finas? Porque os homens que se vestem de roupas finas, eles estão nos palácios. E quando a Bíblia cita a roupagem de João Batista, ela está fazendo justamente um contraponto cultural. Por quê? A roupa, ela tem uma influência, eu estava até conversando com a Rafa, a roupa ela tem uma influência, ela demonstra uma tendência. Ela é a amostragem de uma tendência que o mundo segue. E essa não é a condição a qual o profético está submetido. Ele não está submetido a uma tendência desse mundo. Por isso que quando Jesus perguntou, vocês foram ver um homem bem vestido? Não. Porque as roupas de João, se você comparar o que é citado em Efésios capítulo 6, sobre a armadura do Espírito, diz que sobre as vestes... Abra lá, Efésios capítulo 6, só para isso ficar claro. Efésios capítulo 6, versículo 10, diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Versículo 13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecerem inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingidos com o cinto da verdade. As roupas de João Batista era uma roupa que ele se cobria e um cinto. É isso que a Bíblia descreve. O cinto da verdade e as vestes para se permanecerem firmes. As vestes da resistência. Qual que é o ponto? A resistência para com as coisas que acontecem nesse mundo. Para as coisas com que vêm dos palácios, daqueles que estão bem vestidos. A resistência é o cinto da verdade. Essa é a tendência que o profético segue. Essa é a tendência que um homem que se movimenta a partir de realidades proféticas, a partir de realidades que Deus estabeleceu nas Escrituras, ele não se movimenta a partir do que os palácios e homens bem vestidos têm a capacidade de definir. Jesus falou, vocês não foram ver essas coisas no deserto. Vocês foram ver um caniço agitado pelo vento. O caniço agitado pelo vento é aquele ramo de trigo, né? E quando o vento bate, o ramo de trigo ele se movimenta de acordo com a direção do vento. Então é isso que significa o caniço agitado pelo vento. É porque é uma posição de sujeição. É uma posição de humildade. É uma posição de obediência. Para onde o vento sopra, eu me submeto. Porque as Escrituras, quando ela faz referência ao vento, ela está fazendo referência sobre uma ação do Espírito. Então, João Batista era um homem que estava de acordo com o que o Espírito estava fazendo. E era um homem que depunha contra todo um sistema, que depunha contra toda uma roupagem religiosa da época, com toda uma tendência da época. Ele é essa ruptura. E por isso Jesus vai dizer, dos nascidos de mulher, não houve ninguém maior que João Batista. Então, qual que é o ponto que eu quero frisar? A nossa perspectiva, ela é muito moldada pelas coisas que vemos. A nossa perspectiva, ela é muito induzida pela tendência, pela roupagem da cultura, pela roupagem religiosa. Só que não é a maneira como Deus se movimenta na terra. Não é a maneira como Deus se apresenta para os seus servos, os profetas. Os profetas nas Escrituras, você vai ver constantemente Deus perguntando, o que você está vendo? O que você vê? O que você vê, Amós? O que você vê, Jeremias? Por quê? Porque precisa de haver
uma justa posição e uma forma de calibrar aquilo que ele estava vendo para que esteja de acordo com o que Deus estava fazendo. O que você vê não pode estar induzido pela circunstância. Se você está vendo induzido pela circunstância, então não está de acordo com o que eu estou fazendo. Então por isso existe essa preocupação de Deus de tornar os nossos olhos ajustados para ver de acordo. Para ver de acordo com a movimentação da sua palavra. Para ver de acordo com aquilo que Deus está fazendo. No livro de Lucas, o evangelho de Lucas ele é um evangelho muito interessante, porque ele tem uma característica diferente da de Mateus, por exemplo. Mateus é um evangelho narrado para judeus. E por isso, por exemplo, que na abertura, na genealogia de Jesus em Mateus, Mateus ele se preocupa em falar a partir de Abraão. Assim, a descendência de Jesus de Abraão até os dias de Jesus. Por quê? Para confirmar para os judeus que a descendência do Cristo, a comprovação de que Jesus era de fato o Messias, ela passava por toda uma linhagem hebraica, uma linhagem judaica. Já no livro de Lucas, vamos voltar lá em Lucas, a genealogia de Jesus ela começa a ser dita a partir do capítulo 3. E tem um ponto em Lucas no capítulo 1, não precisa de abrir não, mas no capítulo 1, Lucas ele tem uma preocupação ele fala assim, ele investigou tudo cuidadosamente, desde o começo, decidiu escrever um relato ordenado das coisas. Lucas era um pesquisador, um médico, né, como os teólogos dizem. Então ele se dedicou a uma pesquisa sobre a história de Jesus, sobre essa narrativa de Cristo contada por outros. Ele fala, eu me preocupei e me investiguei para que relatasse tudo de maneira ordenada. Ele começa anunciando o nascimento de João Batista. Ele começa anunciando todo o evento que rodeava o nascimento de João Batista. E ele só vai tratar a genealogia de Jesus lá no capítulo 3. Ele fala até do nascimento, ele fala de toda a história de João Batista, do nascimento de Jesus. E no capítulo 3, quando ele cita essa profecia, mais lá na frente que ele vai falar sobre a genealogia de Jesus. Ele começa a genealogia de Jesus e no final ele termina falando sobre Adão. E na sequência, no capítulo 4, Jesus vai para o deserto, impelido pelo Espírito. Qual que é o ponto? Ele uniu, na minha perspectiva, Lucas estava unindo a realidade que Adão viveu no jardim, quando ele está dialogando com a serpente, ele e sua esposa, quando eles dialogam com a serpente, e Jesus vai para o deserto para ter o mesmo diálogo com a serpente. Só que quando Adão está no jardim, ele peca. E quando Jesus está no deserto e Satanás vem para tentá-lo, Satanás utiliza da mesma palavra que Jesus utilizou quando eles estavam dialogando. Vamos ler. Então você pode ver que no final do capítulo 3, ele diz, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito para o deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse, se tu és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe um relance todos os reinos do mundo e lhe disse, eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu, está escrito, adora o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. O diabo levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito para os guardarem com as mãos e eles segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus respondeu, dito está, não põe à prova o Senhor, o seu Deus.
Dois momentos Jesus diz, está escrito. E o diabo também diz, está escrito. Porque o que está escrito, ele também pode ser alterado pelo sistema desse mundo. Por uma obra satânica, ele pega o que está escrito e ele deforma o que está escrito. Só que Jesus encerra o diálogo dizendo, dito está. Que era a mesma coisa que Adão tinha escutado no Éden. Ele ouviu uma palavra e disse, não coma do fruto. Então Jesus encerra o diálogo com Satanás, quando ele diz, dito está. Porque Satanás, ele tem uma capacidade de alterar as escrituras, não alterar as escrituras, mas alterar a compreensão das escrituras. Essa é uma maneira que a cultura e esse mundo tem de manipular. E Jesus encerra o diálogo com ele dizendo, dito está. Está escrito, o diabo diz, também está escrito. Ele está escrito, mas dito está. Não há o que ponderar sobre o que está dito. E isso é uma característica de pessoas que se movimentam profeticamente. Que é como nós começamos falando sobre João Batista. Sobre o que está dito. O que está dito a respeito deste mundo? O que está dito a respeito da sua vida? O que está dito a respeito da nossa vida? O que está dito a respeito da igreja? Nós cantamos essa canção sobre o fundamento, o sacrifício. Essa é uma realidade muito importante que nós como igreja precisamos entender. Abra sua Bíblia em Efésios. Efésios capítulo 2, versículo 19. Efésios capítulo 2, versículo 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Qual é o fundamento no qual todo o corpo cresce ajustado? É o fundamento apostólico e profético. Esta é uma realidade posta. Apostólico e profético é o fundamento colocado para que o corpo de Cristo possa ser edificado. Por que apostólico e profético? Não é uma questão de hierarquia, irmãos. Não é uma questão de que vem primeiro, é uma questão de fundamento. Porque a palavra dos profetas vem pelo que foi dito. O que foi dito da parte de Deus. O que os profetas comunicavam no Antigo Testamento era, assim diz o Senhor. E isso é muito sério. Porque o que Satanás fez com esse termo, assim diz o Senhor, banalizou. É o que ele altera, é o que ele tenta alterar. Ele banalizou porque hoje se tornou, de forma triste, um espetáculo. A profecia na igreja, ela se tornou um espetáculo. As pessoas gostam de dizer, assim diz o Senhor, e blá, 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 blá. Não, assim diz o Senhor. E o que o Senhor disse é o fundamento no qual todo o corpo cresce ajustado. Diz que, tendo Jesus como pedra angular, cresce para tornar-se um santuário santo ao Senhor. Um santuário santo ao Senhor. Deus só vai habitar em um lugar dedicado e consagrado a Ele. E não importa o número de pessoas que sejam nesse lugar. Porque estiverem 2 ou 3, não importa. Porque essa não é a perspectiva de Deus. A perspectiva dele é um lugar onde eu possa habitar. João capítulo 14 diz, se você guardar os meus mandamentos, eu virei a ti e farei morada. Eu farei de você um lugar onde eu possa habitar, se você guardar os meus mandamentos. Jesus estava dizendo isso. Jesus disse
que as palavras dele, quando habitando dentro de um corpo humano, esse corpo seria templo do Espírito, seria templo de Deus, seria uma casa edificada para anunciar as verdades de Deus. É um lugar onde Deus pode se fazer presente, porque é um lugar onde é um lugar favorável para que ele se faça presente. Então isso é muito sério. Porque sim, disse o Senhor. João Batista, quando ele vem dessa linhagem profética, e ele está condenando a linhagem, a realidade posta na época, é muito importante nós entendermos a necessidade de desenvolvermos um povo com uma mentalidade profética. E quando nós falamos sobre mentalidade profética, mais uma vez, não tem a ver com pessoas que têm um dom de conhecimento ou um dom de ciência, ou pessoas que dizem tudo sobre a vida de uma pessoa que ela não conhece. Isso é dom. Isso é um dom de ciência. Se eu chegar para o Alisson e falar, Alisson, você está vivendo isso na sua vida, isso é dom do Espírito. Mas isso não é o que caracteriza uma pessoa profética. Uma pessoa profética não é somente uma pessoa, mas é um povo profético. Em Lucas capítulo 1, diz que João Batista veio a fim de preparar um povo. Vamos lá ler Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 17, a palavra que estava sobre João Batista. E irá diante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e dos desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Essa é a missão daquele que foi chamado para se mover profeticamente. Preparar um povo, deixar um povo preparado para o Senhor. Um povo que está conectado com o que nós lemos agora em Efésios. Um povo sendo preparado para a morada espiritual do Senhor. Esta é a verdade. A primeira vez que aparece a palavra profeta nas Escrituras é na vida de Abraão. No capítulo 20 de Gênesis, quando Abraão está numa disputa com Abimeleque, e Deus se apresenta para Abimeleque e diz, este homem, porque Abimeleque tomou a mulher de Abraão, porque Abraão ainda não havia dito que ela era sua esposa, e o Senhor aparece para Abimeleque e diz, este homem é meu profeta. Esse é o primeiro momento que aparece essa palavra nas Escrituras. E qual que é o ponto aqui? O ponto de Abraão ser tratado como profeta não diz que ele atuava como profeta, mas ele era um modelo de Deus na terra. Porque o que é dito sobre Abraão? Qual é a palavra que Deus diz a Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão era um modelo de Deus na terra. João Batista, ele era um modelo do que Deus estava fazendo na terra. A igreja é um modelo do que Deus está querendo fazer na terra. Essa é a pergunta que nós deveríamos nos fazer. Abraão é uma família. Abraão não era um povo ainda, Deus chamou um homem para fazer um povo. E a partir da postura daquele homem, que Deus chama de profeta, todo um povo viria a existir. Toda uma nação seria conduzida. Ele era um modelo. Moisés, lá na frente, Deus chama Moisés para o monte e diz, construa um tabernáculo, como você está vendo no monte. E Moisés construiu um tabernáculo, de acordo com o modelo que ele havia visto no céu. E as Escrituras dizem que Moisés era um profeta do Senhor. E diz assim, ai, que bom seria se todo o povo fosse profeta como Moisés. É uma realidade, é uma postura, é uma mentalidade profética que não se movimenta por aparência, que não se movimenta pelas tendências desse mundo, que não se movimenta pelo que vê e pelo que ouve, que não julga diante das circunstâncias. Isaías 6, eu não julgo pelo que ouço e pelo que vejo, mas pelo que ouve de Deus, mas pelo que vê do Senhor. Por isso é importante o que nós estamos vendo hoje no mundo.
O que nós estamos vendo quando nós olhamos para a nossa comunidade de fé? O que nós estamos vendo? Vemos poucas pessoas? Ou vemos poucas pessoas que possam ser um modelo do que Deus está fazendo na Terra? Porque nos últimos dias serão poucas pessoas. Se são os últimos dias, poucas pessoas é uma evidência de que nós estamos andando em obediência. Está dando para entender? Porque a multidão, ela vai muito pelo milagre e pelo que ela pode comer. Jesus disse certa vez, esse povo todo veio porque viu os sinais. Viu que eles iriam saciar a fome aqui agora. Em outro momento, ele provoca os discípulos e diz, quem vai comer da minha carne e beber do meu sangue? Todo mundo se assusta. Mas eu acredito que ele estava sendo intencional. A gente precisa de separar quem está e quem não está. Então muitos foram embora e ele perguntou aos 12 que ficaram, e vocês? Jesus tinha problema com quantidade de pessoas? Jesus tinha preocupação com a quantidade de pessoas? Em relação às muitas pessoas, ele tinha compaixão. Em relação às muitas pessoas, ele tinha um amor. Mas com os discípulos, ele tinha as verdades do reino. Ele tinha a verdade, porque ele diz para os discípulos, a vocês foi dado a saber os mistérios do reino de Deus. Então, as multidões, eu falo em parábolas, para que eles realmente não entendam por quê. Os seus olhos, eles têm ouvidos, mas não ouvem, olhos, mas não veem. Mas a vocês, os meus discípulos, eu dou a entender os mistérios do reino. Isso é formar um povo ordenado profeticamente. Isso é formar um povo que vive na terra, que vive uma realidade, mas que não é moldado por ela, que não veste a sua roupagem, como nós dizemos, que não se adequa à sua forma. Não vos amoldeis ao sistema do mundo, é o que diz Romanos capítulo 12. Esse é o primeiro momento que aparece a palavra profeta nas Escrituras, em Gênesis 20, mas não é o primeiro momento em que é mencionado uma atuação profética na Bíblia. Em Judas, o livro de Judas, que é somente um capítulo, no versículo 14, diz que Enoque foi um homem que profetizou o dilúvio. Enoque, o sétimo depois de Adão, que profetizou o dilúvio. É assim que está escrito. E o que é dito sobre Enoque nas Escrituras é que ele foi um homem que andou com Deus. Só isso. Só isso, né? Só isso é só isso. Enoque também era um profeta que andava com Deus. Abraão era um homem profético que andava com Deus, que obedecia. Não é dito mais nada. Talvez porque que não é dito nada sobre Enoque? Para que nós não construíssemos uma estrutura. Porque Deus não se movimenta por essas estruturas. Ele pergunta para Davi, né, o que você vai construir para mim? Eu posso habitar em templos feitos por mãos humanas? Não é que Deus faz essa pergunta, né? Ele diz, eu não habito em templos feitos por mãos humanas, mas o que é que você quer? O que está no seu coração, Davi? O que está no seu coração? Você quer um templo para que eu possa habitar porque todas as nações ao seu redor têm um templo? Porque todos têm um lugar para colocar o seu Deus? O que você quer, Davi? Até que Davi foi espremido e Deus falou, este é um homem que tem um coração segundo o meu coração. Segundo o meu coração. É isso que Deus quer extrair do seu povo. Deus que esquadrinha, que vai fundo e quer saber o que está no nosso coração. Deserto é um lugar de desenvolvimento de pessoas. Deuteronômio capítulo 8, abra sua Bíblia. Deuteronômio capítulo 8. Deixa eu ver se é o 8 mesmo. Deuteronômio capítulo 8, versículo 1, diz assim, tenham cuidado de obedecer a toda a lei que hoje eu lhe ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se
e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Por que João Batista foi para o deserto? Para ser desenvolvido até o ponto de Deus saber o que estava no seu coração. Essa é a função do deserto. Para nos humilhar, nos pôr à prova, a fim de conhecer as intenções do nosso coração. Porque a partir desse lugar, quando Deus consegue acessar esse lugar de intenções, então apareceu João Batista. E quando diz que João Batista apareceu, aí diz que ele apareceu publicamente. Né? Agora é a hora de você aparecer. Então ele apareceu publicamente pregando: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Porque não eram somente as palavras de João Batista que estavam em xeque, mas era o coração dele que havia sido desenvolvido fora de lugares estruturados, no deserto, lugar árido, sem forma e vazio, né? Que é um lugar perfeito para a palavra de Deus agir. Quando a terra era sem forma e vazia, Deus disse. Deus disse quando era sem forma e vazio. Por isso ele leva no deserto, porque é sem forma e vazio, então a palavra está. E a palavra molda o que não tem forma, o que é vazio. Ela molda o que não tem forma e preenche o que está vazio. É esse o lugar que Deus vai extrair de nós. Que Deus vai extrair as intenções do nosso coração. Para provar aquilo que nós estamos querendo comunicar. Você quer ser um modelo do que é o céu? Eu não sei nem se eu posso responder isso. Não sei se eu estou pronto para responder isso. Mas será que queremos ser um modelo do que é no céu? Será que queremos ser um modelo do que é no céu? Se desenvolver espiritualmente não tem a ver com o que eu posso fazer por mim, ou o que cada um aqui pode fazer por si mesmo. Em Gálatas capítulo 5, quando Paulo está ensinando sobre os frutos do Espírito, ele não está falando sobre uma capacidade de se desenvolver individualmente, mas está falando de uma forma de se desenvolver espiritualmente a partir do coletivo, a partir do outro. Porque ele diz, os frutos do Espírito são: uma árvore come do seu próprio fruto. Sim ou não? Uma árvore não come do seu próprio fruto. O que é o fruto? É o que ela produziu. E quem se alimenta do fruto? Outra pessoa. E assim é desenvolvimento. Assim é a vida comunitária. Então quando ele diz para desenvolver mansidão, não é para você ser manso com você mesmo. É para você ser manso com o outro. Quando ele diz sobre amor, não é para você amar somente a si mesmo. Ele está denunciando o egoísmo. É isso que ele está falando. Ele está falando, você quer se desenvolver espiritualmente, Gálatas? Vocês devem viver uma vida em comunidade. Vamos ler Gálatas. Melhor ler do que eu ficar falando. Gálatas capítulo 5, versículo 22, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. É o que ele está dizendo. Ele encerra esse espaço, né, dizendo: não sejam presunçosos, provocando uns aos outros.
Não sejam orgulhosos para com os outros, mas desenvolvam uma relação que permite a harmonia do espírito na comunidade. Isso, a partir disso, vocês se desenvolvem espiritualmente. Por quê? Porque o relato desse capítulo 5, a partir do versículo 16, ele está falando sobre uma luta entre a carne e o espírito. E ele usa um exemplo muito interessante, que é de Abraão, dos filhos de Abraão com Agar e dos filhos de Abraão com Sara. Porque aquilo que é gerado por vontade própria vai sempre perseguir aquilo que é a palavra de Deus, dita para o homem. Então, Abraão, movido por um desejo, ele tentou, entre aspas, ajudar Deus, né? Porque a promessa estava demorando. Então, ele se uniu a Agar, a sua escrava, e gerou Ismael. Mas Ismael não era o filho da promessa. E Paulo utiliza esse cenário para ilustrar que Ismael sempre perseguia Isaac, que era o filho da promessa. Então, coisas que você desenvolve a partir do seu egoísmo, a partir de você mesmo, sempre vão perseguir as coisas que Deus está querendo desenvolver na sua vida. Então, por isso ele não está falando sobre desenvolver coisas pessoalmente, mas ele está falando sobre os frutos do Espírito, é algo que se discerne no coletivo. Porque a igreja é coletiva. A igreja é um grupo de pessoas. A igreja de Jesus não é eu por mim mesmo. O lugar secreto serve para Deus ver. Mas não é o lugar onde nós nos desenvolvemos. Não é o lugar, porque Efésios diz que a igreja se manifesta nas regiões celestiais. A igreja, não o indivíduo. Então, a partir do outro eu cresço. A partir do fruto do outro é que eu me desenvolvo. Se nós não temos esse tipo de preocupação, vamos sempre ver um povo estéril. E que é um retrato da religiosidade hoje, é um retrato da igreja evangélica hoje, um povo estéril. Que não consegue produzir coisas de Deus. Produz coisas por si mesmo. Porque amam a si mesmo. Porque são desejosos das suas próprias coisas. Essa é uma realidade. E o profético ele não se movimenta por essa perspectiva. Um outro texto que eu gosto muito, que é 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10, que diz assim, ó, não precisa de abrir não, irmãos. Ou, se vocês quiserem abrir, fica à vontade. Eu tomo uma água. Foi a respeito dessas, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10, que diz assim, foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram, examinaram, procurando saber o tempo e circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava. Quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiram àquele sofrimento. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o evangelho do Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos desejavam observar. Eles estavam ministrando para quem? Não para si próprios. O fundamento apostólico e profético não tem a ver com construir algo para si mesmo, mas é para aqueles que viriam. É para os outros. É para que a casa de Deus possa ser edificada. Essa é uma verdade e algo que é faltoso nos nossos dias. A verdade, como diz o livro do profeta, a falsidade impera na terra. A falsidade e não a verdade é o meio pelo qual as coisas são conduzidas neste mundo. Quando Jesus ele chega para a mulher samaritana, em João capítulo 4, ele diz que chegará o tempo, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que nós vemos no nosso mundo hoje é uma realidade
que já é definida por muitos estudiosos, intelectuais da época como o mundo da pós-verdade. Porque onde tudo é subjetivo e tudo é relativo e nada é concreto, que é o que chamam de modernidade líquida, né? Que escorre pelas mãos e as coisas vão se dissolvendo e não já existe mais um lugar onde você possa se apoiar. Não existe mais uma rocha, uma pedra, ela foi removida e o homem colocou algo líquido no lugar. E Jesus diz, mas chegará o tempo em que os que são de verdade, os que são da verdade, os que não vestem a roupa desse mundo, os que não estão negociando com as coisas religiosas dessa época, esses é que adorarão o Pai. Esses é que conhecerão o Deus que é Espírito e que a verdade faz parte da sua natureza. É a sua natureza, a verdade de Deus. E a verdade é encarnar, guardar, manter em um lugar seguro as palavras de Cristo. Guardem os meus mandamentos, para que o Pai habite em vocês. O lugar onde isso é muito interessante é na consagração do templo, lá em Crônicas, quando Salomão ele vai consagrar o templo e diz assim que os sacerdotes eles estavam dentro do lugar exercendo o seu ofício e fazendo o que tinha que fazer até que a presença de Deus viesse. E quando a presença de Deus vem sobre o lugar, eles têm que sair. Porque eles não conseguiam ficar no mesmo lugar, então todos se dobram e saem do lugar. Porque é como se estivesse mostrando que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então, se nós como templo guardamos as palavras de Jesus, guardamos os seus mandamentos, é como se ele estivesse dizendo, agora você precisa de sair do seu lugar, para que uma verdade do Espírito entre e você seja conduzido a partir disso. É o mesmo cenário. É o mesmo cenário do templo no Antigo Testamento e agora do templo composto por pessoas. Se você guarda, o templo é o lugar onde as palavras da Torá eram guardadas na Arca da Aliança. E nesse lugar a presença de Deus vinha. E quando ela vem sobre esse lugar, todos que estão naquele lugar têm que sair. Então se guardamos palavras, se guardamos essas palavras que são vida e vida eterna, não há mais espaço. Não há mais espaço para nós. Não há mais espaço para o eu. Já caminhando para o encerramento, irmãos, hoje nós vamos ter também o nosso momento de comunhão, hoje também é o dia de ceia. Nós nomeamos essa mensagem como precursores. E precursores, está escrito lá em João capítulo 3, versículo 28, quando João fala sobre João Batista. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. Em outra versão diz, mas fui enviado como seu precursor. O que é o precursor? Na história, o precursor é um evento, um indivíduo ou ideia que precede e influencia o desenvolvimento de um evento ou movimento mais significativo. Por exemplo, o Renascimento é frequentemente considerado o precursor do Iluminismo, pois os avanços intelectuais e culturais do Renascimento prepararam o terreno para o surgimento do Iluminismo. Ou seja, o que ele está querendo dizer? O que é ser um precursor? É alguém que está anunciando algo ou alguém que é maior do que ele. Então, se o Bruno vai fazer uma apresentação, vai entrar um precursor, alguém que vai falar sobre o Bruno, e essa pessoa que vai falar sobre o Bruno é uma pessoa que é menor do que o Bruno. Entendeu? Ele é uma introdução. E quando João Batista é apresentado como esse precursor, ele está anunciando alguém que é maior do que ele. E essa é a realidade da igreja, porque quando Isaías diz, prepare o caminho do Senhor, ele está dizendo, preparem um lugar, porque o que vai vir é muito maior. Agora, pensem comigo, se nós estamos preparando um lugar, e o que nós estamos preparando é muito menor do que o que virá, esse lugar, no mínimo, tem que ter semelhança com o que vai vir, sim ou não? Ele tem que, no mínimo, parecer, ele tem que, no mínimo, apontar para o que é de verdade.
Será que sabemos ou temos consciência dessa responsabilidade? O que estamos fazendo de fato anuncia algo que virá? Porque para mim saber o que eu tenho que fazer, eu tenho que saber o que vai vir. E essa é uma consciência profética. Essa é a maneira de se desenvolver profeticamente. Saber do que está vindo. Saber, conhecer profundamente as Escrituras, conhecer profundamente os planos de Deus. Quando João, no capítulo 14, está escrito sobre isso, sobre guardar, para que Deus venha e faça morada em nós. É justamente esse o ponto, de conhecer intimamente o Senhor. A melhor maneira de conhecermos a Deus é através das Escrituras. Através das Escrituras. Esses dias eu estava participando de uma conversa com alguns outros irmãos e foi dito assim: quem aqui já leu a Bíblia toda? Tinha umas 15 pessoas assim. Acho que 3 pessoas levantaram a mão. E uma delas era o pastor que estava falando. Falar sobre as coisas de Deus sem conhecê-lo, a gente está muito próximo da heresia. Estamos muito próximo da blasfêmia. Estamos muito próximos de pecar. E é essa a intenção de Satanás. Porque ele mesmo utiliza do que está escrito. Então não há como conhecer o que virá. Não há como nos desenvolvermos como pessoas de reino de Deus se não temos uma relação íntima com o que está escrito. E com o que está dito. O que está escrito antes foi dito. Porque também podemos correr o risco de nos tornarmos peritos nas Escrituras e jamais conhecer o Deus das Escrituras. Porque isso é o que nós temos visto hoje. Teólogos, historiadores, conhecedores das Escrituras, adequando os textos ao seu bel prazer. A diversidade na intelectualidade está profanando as Escrituras. A igreja é responsável por manifestar a multiforme sabedoria de Deus. Deus tem formas de revelar a sua sabedoria, mas Deus é um Deus único. Não existe diversidade no amor de Deus. Deus tem critérios para amar. Deus tem critérios para se relacionar. Deus tem critérios para se relacionar com o homem. Deus tem uma forma específica de atuar. Deus tem uma forma muito específica de se mostrar. E Ele exige essa maneira específica para também que o homem se relacione com Ele. Na primeira aliança, quando Deus ia aparecer no monte, todos deveriam lavar as suas vestes. Todos deveriam estar puros. Lavar as mãos, lavar os pés. Existe uma infinidade de conduta que o homem deveria ter para se apresentar no templo, para se apresentar diante de Deus no santo lugar. Em Cristo ele removeu tudo isso, mas não é que Jesus removeu todo esse temor. Ele removeu aquilo que era superficial, que ele veio para alcançar o coração. Então, esse princípio ainda é válido. Deus é um Deus criterioso. Existe uma verdade por detrás do que está escrito. Existe uma verdade que nós podemos acessar pelo Espírito. Paulo era um homem conhecedor e perito da lei, irrepreensível no seu tempo. Irrepreensível. Conhecia tudo, decorado. O David estava falando com a gente ali de um... Foi quem era? Era o C.S. Lewis? O C.S. Lewis... Depois que C.S. Lewis se converteu, a cada mês ele decorava um capítulo da Bíblia. Um capítulo.
O judeu, ele já com 13 anos no seu bar mitzvah lá, quando ele vai ser não circuncidado, né? Mas quando ele vai passar para o período da maturidade, ele já tem a Torá decorada. Ele já tem que decorar os 5 primeiros livros da Bíblia. Paulo era um homem que excedia muito do seu tempo. Conhecedor. Até que um dia ele ainda diz, quando as escamas dos meus olhos foram retiradas. Ele era um perseguidor da igreja. Atos diz que ele era um perseguidor daqueles que estavam no caminho, né? Os cristãos da época eram conhecidos por aqueles pelos que são no caminho. E Paulo perseguia esses homens com o respaldo da Bíblia dele da época. Então não é só acessar as escrituras por acessar. É com qual espírito nós acessamos? Com o espírito do mundo, que cega o entendimento dos incrédulos? Ou com o espírito da verdade, que liberta? Com qual espírito nós temos lido a Bíblia? Com qual espírito esse mundo lê as escrituras? A depravação que é hoje por distorcer textos bíblicos em prol de ideologia, em prol de política, em prol de defender a minha própria verdade, mas se ausentaram da verdade de Deus. Se ausentaram da verdade de Deus. E aqueles que são os precursores, os chamados para vir, preparar o caminho do que virá, não há como fazer isso, não há como se posicionar nessa verdade, se não conhecemos a verdade. Não há como caminhar sobre isso. Se estivermos distantes de conhecer e nos relacionarmos profundamente com o que está escrito. Paulo se considera ainda o menor dos apóstolos. Depois de tudo que esse homem viveu, depois de tudo, o homem arrebatado ao terceiro céu, que viu coisas indizíveis, se considerava o menor. E o menor, por quê? Porque ele compreendia que ele era apenas um fundamento. Um fundamento sobre o qual tudo irá ser edificado. A casa, a morada de Deus no Espírito, crescerá sobre esse lugar. O homem que conhecia, que rebaixou o que conhecia, para ser um piso para que outros possam crescer. Essa é a verdade do conhecimento. Essa é a verdade do conhecer a Deus. Para que você seja um lugar, para que outros possam se apoiar em você e ver o Senhor. E ver a verdade que é dita sobre eles. E ver esse lugar de verdade. Amém, irmãos? Feche os seus olhos. Eu oro, Senhor, para que possamos ter um temor em relação à Tua palavra. Em relação ao que o Senhor já disse. Nos preserve em um lugar de comunhão. Nos preserve em um lugar coletivo. Nos preserve, Senhor, em um lugar onde possamos acessar o Senhor e acessar os outros e sermos edificados mutuamente para que o Senhor tenha um lugar onde possa repousar, onde o Senhor possa colocar os seus pés, onde o Senhor possa reclinar a sua cabeça. Os pássaros têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Nos ajude, Senhor, a sermos esse lugar para sustentar a cabeça do Senhor, aquilo que o Senhor pensa, aquilo que o Senhor define para esse mundo, aquilo que o Senhor define para a igreja, Pai. Nos ajude a caminhar sobre essas verdades. Em nome de Jesus. Amém.